Oi, meu nome é Wallace. Vou continuar aqui, né? Agora eu vou explicar aqui a questão de equações do primeiro e do segundo grau. Vamos mexer um pouco aqui para poder ver no que dá, né? Leiam a descrição com atenção, tá? Para eu não ter que ficar repetindo toda vez a mesma coisa durante o vídeo. Então vamos lá. Essa daqui é uma equação do primeiro grau. O que diz que ela é uma equação do primeiro grau? É porque está elevado a 1, a variável. A variável, no caso, é o x, tá? Sempre quando quando a variável estiver elevada a 1, é do primeiro grau, ou função afim, né? Mas aqui a gente está mexendo com equações ainda, não estamos falando de funções, então vamos ficar assim por enquanto. Se tiver um 2, é uma equação do segundo grau. Se tiver um 3, é uma equação do terceiro grau. Sempre respeitando o maior grau, tá? Então, nesse caso, é de primeiro grau. Quando é do primeiro grau, a gente não precisa deixar o número 1 ali. E aí, eu quero montar o gráfico dessa equação aí com vocês. Então, eu montei uma tabelinha aqui com valores para x e valores para y, né? Que eu vou montar aqui um par ordenado. Então, vamos lá, né? Se x é igual a menos 1, então eu vou ter aqui menos 1 mais 1. Isso dá 0, né? Então, seria para x igual a menos 1, y igual a 0. Beleza. Próximo. Se x igual a 0, então y é igual a 1. Então, 0 e 1. Esse é o par ordenado. Sempre é bom pegar esses valores pequenos aqui, porque se você pegar valor muito grande, você vai ter que desenhar um gráfico muito grande. Então, esses valores aqui geralmente ajudam bem, tá? Então, vamos lá. Se x é igual a 1, y é igual a 2. Então, nós vamos ter aqui 1 e 2. E agora, se x é igual a 2, y é igual a 3. Então, vamos ter 2 e 3. Esses aqui são os pares ordenados. O daqui é o eixo x e o daqui é o eixo y. No eixo x, esse daqui é o 1, aqui é 0, aqui é 2, 3, 4, 5, por aí vai. Aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, aqui 1, 2, 3, 4. Beleza. Vamos marcar esses pontos então. O primeiro é sempre o x e o segundo é sempre o y. Então vamos ter aqui, ó, menos 1 e 0. Se x é igual a menos 1, o y é igual a 0. Então o ponto está aqui, ó, que a altura 0, né, para o eixo y seria em cima do eixo x. Beleza. Agora, se x é igual a 0, ou seja, se x está exatamente nesse ponto, e o y nesse, né? Então, temos esse outro ponto aí. Agora, x, 1, y, 2. Então, você tem que traçar uma reta aqui e outra aqui. Não ficou muito reto isso não, mas acho que deu para entender a ideia, né? O ponto, no caso, é esse ponto aqui, ó, por onde as duas retas tracejadas se cruzam. E aí, agora, para x igual a 2, y igual a 3, então seria essa daqui, né? Esse ponto aqui. Note que só tem uma reta que passa por todos esses pontos, que não é essa. Tô tentando aqui para ver se fica exatamente por cima desses pontos. Beleza. Então, é assim que a gente acha o gráfico, né, dessa equação do primeiro grau. Podemos fazer esse outro aqui, ó. Agora, vamos ter aqui um número multiplicando
o x. Observe que a função corta, né, o eixo y bem nesse 1 aqui, né, ó, no 1, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Vamos fazer aqui, então. Agora vai ser 2 vezes menos 1, menos 1. Isso vai dar menos 2, menos 1, dá menos 3, né? Então, menos 3, opa, menos 1, menos 3. Beleza. Agora, 2 vezes 0 menos 1. Isso vai dar 0 e menos 1. 2 vezes 1 menos 1. Isso daqui dá 2, menos 1 dá 1. Então, é 1 e 1. E aqui, 2 vezes 2 menos 1. Então, dá 2 e 3. Então, vamos marcar os pontos. Os pontos vão ser menos 1 e 3. Então, aqui, né? Vou colocar aqui menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Então, menos 1 para x, menos 3 dá aqui 0 e menos 1. Então, 0 para x, menos 1 para y. 1 e 1 estão aqui. E 2 e 3 aqui. Então, tem uma reta, né? Que seria essa reta aqui, ó, que passa por todos esses pontos. Então, nós temos que a equação de uma reta, né, é uma equação do primeiro grau. Beleza? Observe, né, que essa reta aqui, ela tá mais inclinada, né? Se você traçar uma linha aqui, esse ângulo alfa é maior do que esse ângulo beta. Beleza? Isso é porque aumentou esse número aqui, ó. Esse número aqui a gente chama de coeficiente angular, o número que acompanha o x. E o que está separado, né, a gente chama de coeficiente linear. O coeficiente angular, ele faz com que a reta fique mais inclinada. Quanto maior ele é, mais inclinada a reta fica. Como aqui é 2, é maior do que 1, então essa reta aqui acaba mais inclinada do que essa de cá. Se ele for negativo, o que será que acontece? Vamos ver aqui agora. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Menos vezes menos é mais, então 2 vezes 1 é 2, mais 2, 4. Então, nós vamos ter menos 1 é 4. Menos 2 vezes 0 é 0, mais 2 é 2. Então, 0 e 2. Menos 2 vezes 1, mais 2, é menos 2, mais 2, 0. Então, temos 1 e 0. Menos 2 vezes 2, mais 2. Menos 2 vezes 2 é menos 4, mais 2, menos 2. Então, temos 2 e menos 2.
Beleza. Vamos colocar aqui então menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, aqui é o 0, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Então vamos marcar os pontos, ó. Menos 1 e 4. Menos 1 para x e 4 para y. Beleza. Zero e 2. 0 para x e 2 para y. Aqui, ó. 1 e 0. Então, 1 para x mais 0 para y. Então, quer dizer, a altura 0, né? Para y. Mas em x aqui ele passa nesse ponto. Beleza. E 2 e menos 2. Então, seria 2 para x menos 2 para y. Então, seria isso daqui. A reta que nós temos é essa reta aqui, que passa por esses pontos. Note que agora a reta está inclinada de forma diferente, né? Ela não está inclinada dessa forma assim, ela está inclinada assim. Isso acontece porque o coeficiente angular é negativo, ou seja, o cara que multiplica o x aqui, no caso a variável, é negativo, tá? Então nós temos uma equação, uma reta dessa forma aí, beleza? E note que o cara que está sozinho, né? Ou seja, o coeficiente angular é linear no caso, ele é sempre o cara que vai cortar aqui, ó, o eixo y. Então, nesse caso aqui era 1, que vai cortar aqui é 1 também. Nesse caso aqui é menos 1, que vai cortar aqui é menos 1. Nesse caso aqui é 2, então aqui vai cortar no 2. Então, vamos fazer para, de outra forma agora, né, achar aí, desenhar isso, né, uma forma mais fácil. O que a gente pode fazer é achar a raiz da equação. Como que faz isso? Basta fazer o y igual a 0 e isolar o x. Nesse caso é só subtrair um dos dois lados, então a gente vai ter que x igual a menos 1. Então y é igual a 0 quando x é igual a menos 1. Então nós temos um par ordenado, menos 1 e 0. Dessa forma, esse ponto seria menos 1 para x e 0 para y. Seria esse ponto aqui. E aí um outro ponto que a gente pode achar é fazer x igual a 0. Ou seja, saber quanto que vale y quando x é igual a 0. Se eu fizer isso, x igual a 0, y igual a 1. Então, eu vou ter aqui um par ordenado de 0 e 1. Dessa forma, 0 para x e 1 para y. Eu tenho dois pontos. Com dois pontos já é possível traçar uma reta. É a única reta que passa por esses dois pontos, que é o mesmo gráfico que a gente fez aqui, ó, no primeiro caso. Bem mais fácil, né? Então, isso pode ser feito com todos os outros. Se você observar, ó, quando só fazer y igual a 0. Ao fazer y igual a 0, vamos olhar nesse primeiro caso aqui, ó. A gente tem y igual a menos 2x mais 2. Fazer y igual a 0, então esquece aqui. Então seria menos 2x é igual a menos 2. Aí x então é menos 2 dividido por menos 2. X é igual a 1. Ou seja, aqui, ó, exatamente esse ponto, que é de coordenada 1 e 0. Exatamente esse ponto aqui que a gente achou. E o outro é fazendo x igual a 0, então 2 pontos. Seria 2, né? 0 e 2, que é esse outro ponto aqui, ó, que corta o eixo y. Então, para poder desenhar uma reta, basta que você encontre esses dois pontos aí, porque por dois pontos só passa uma reta. Por um ponto passa infinitas retas, né? Você pode desenhar um ponto e traçar infinitas retas por ele, ó. Beleza? Agora por dois pontos, uma única reta, que nem o caso que eu mostrei aqui. Então esse é o caso da equação do primeiro grau, beleza? Se você entender bem como que isso funciona,
você vai conseguir fazer bastante coisa aí. Na física a gente vai precisar bastante disso. Observe que, lembre-se, né, no caso, que quando o A aqui, né, o coeficiente angular é positivo, a inclinação é dessa forma. Quando ele é negativo, a inclinação muda, né, que nem esse caso. E o coeficiente linear, ele mostra onde corta no eixo Y, tá? Você pode pensar, mas por que eu vou precisar disso na física? Não sei se você já viu, mas, por exemplo, essa equação aqui, ó, V igual a V0 mais AT, isso é uma equação do primeiro grau, se o tempo aqui for a variável x ali, por exemplo, né? Se ele for, fizer o papel do eixo x aqui, ó. Então, esse daqui seria o coeficiente angular e esse aqui o coeficiente linear. E você poderia aplicar exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui na matemática, tá? Vamos continuar, então. Temos também a equação do segundo grau. A equação do segundo grau, lembra que eu falei que é o númerozinho maior que tem aqui na variável que vai falar? Então, nesse caso, ax² mais bx mais c. Toda função do segundo grau é desse tipo. E os valores de a, b e c podem mudar, que nem é o caso desse primeiro exemplo aqui, ó, que a gente tem x² mais 3x menos 4. Poderíamos fazer do mesmo jeito que eu fiz o outro, né? Primeiramente, poderíamos criar uma tabela, chutar valores para x e ir procurando o valor de y para poder substituir lá. Só que isso dá muito trabalho, porque antes era uma reta, então poucos pontos eram suficientes. Mas agora não é uma reta mais, é uma parábola. Então já fica um pouco mais complicado, certo? Dá para fazer, mas dá mais trabalho. Então eu vou fazer de uma outra forma, tá? Que eu acho mais rápida. Essa outra forma é usar aquela equação de Bhaskara, né? Fórmula de Bhaskara que todo mundo chama, né? Então vamos fazer isso. Primeiro, qual é a fórmula, né? É x igual a b, a menos b, né? Menos b mais ou menos a raiz de delta, né? Delta é b² menos 4ac. Isso sobre 2a. Então é algo dessa forma. E aí a gente tem que identificar quem é A, quem é B, quem é C. No nosso caso, né, ó, quem multiplica aqui o x², que seria o A, é 1, né? É como se tivesse um número 1 multiplicando o x aqui, ó. Beleza? Então é 1. O B é quem acompanha o x, então é 3. E o C é quem está sozinho, então menos 4. E aí então a gente substitui aqui. Menos B, o B é 3, então é menos 3. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, então é 3 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o A, né? 1, vezes menos 4, que é o C. Isso aqui está dentro da raiz. Você fala assim, mas eu faço delta do lado de fora, não faço delta aí que nem você está fazendo. Não tem problema, vai dar a mesma coisa, tá? Você está fazendo assim para fazer direto, que não tem problema também. Então, 2 vezes o A, que é 1. Então, x é igual a menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 3 vezes 3 é 9, menos vezes menos é mais, e 4 vezes 4 é 16. Então, isso daí dá 25. Então, temos que calcular a raiz quadrada de 25. Isso sobre 2. Então, vai ser menos 3 mais ou menos 5, né? A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, vamos ter aqui duas raízes, né? Menos 3 mais 5. Isso dá 2. 2 sobre 2
dá 1. Então, x1 igual a 1. Agora, vamos fazer usando o menos. Menos 3 menos 5 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2 é menos 4. Então, nós temos duas raízes, né? Dois pares ordenados aí. Um sendo 1 e 0, porque o y vale 0, né? A gente igualou a equação aqui a 0, para poder fazer isso, tá? E o outro é menos 4 e 0. Então, vamos desenhar o gráfico. Vamos marcar esses dois pontos, 1 e 0. 1 para x, 0 para y. Então, é exatamente esse ponto aqui. Estou considerando que cada quadradinho vale uma unidade. E menos 4 para x, ou seja, aqui, menos 4 para x e 0 para y. Então, assim, temos esses dois pontos, mas podemos achar um outro ponto. Que outro ponto é esse? Seria fazer x igual a 0. Se fizermos x igual a 0, sobra só o c, né? Ó, que isso aqui vai ficar 0, isso aqui vai ficar 0. Se fizermos isso, né? 0, 0, o y vira menos 4. Então, outro ponto, né? O ponto onde corta aqui no eixo y, ou seja, quando x é igual a 0, é y menos 4. Então, y de 0 é igual a menos 4. Isso é um ponto também, né? É esse ponto aqui, 0 e menos 4. Então, temos esses três pontos. Agora, já não tem muita dúvida mais de como que vai ser a cara dessa parábola, né? Mas, para poder ver agora se ela é côncava para cima ou para baixo, basta ver se o a, né, o que acompanha o x ao quadrado aqui, é positivo ou negativo. Nesse caso, ele é positivo, né? Então, ela é côncava para cima. Então, nós vamos ter alguma coisa nesse estilo aqui, ó. Não é para ser uma reta, não. Não vai ficar perfeito, não, gente. Mas é uma coisa dessa forma aqui, beleza? Parábola côncava para cima, ela corta aqui nesse cara. Teria como calcular qual é esse ponto mais baixo, as coordenadas desse ponto? Sim, era só fazer o x vértice e o y vértice. Mas isso não é muito importante aqui não, tá? Então é o seguinte, aí você fala, mas aonde que eu vou usar isso na física? Por exemplo, na física você tem que x é igual a x0 mais v0 t mais meio de at ao quadrado. Pode ser, né, que esse t aqui faça o papel de x aqui, e aí nós teríamos então uma equação do segundo grau. Então nós teremos um gráfico dessa forma aqui da posição em x em função do tempo, beleza? Então pode aparecer sim, tá? Então agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui para esse outro caso aqui. Vou copiar aqui isso. Vamos lá. O a, nesse caso, vale 1, que é o número que acompanha aqui o x ao quadrado. O número que acompanha o x apenas é menos 4. E o número sozinho é o c, no caso é 3. Então vai ser menos b. Então menos menos 4, ou seja, 4. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 4 ao quadrado, né? Que é o b, no caso menos 4 ao quadrado, mas como está elevado ao quadrado vai dar a mesma coisa, né? Vezes 1 vezes 3, que é o a e o c, respectivamente. Então, 2 vezes 1. Então, vamos ter aqui 4 mais ou menos a raiz quadrada
de menos 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 3 é 12, então é 16 menos 12, isso dá 4. Sobre 2. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, vamos ter exatamente esse resultado. E aí, então, temos duas raízes novamente. 4 mais 2, 6. Dividido por 2, 3. Então, x1 igual a 3 e x2 igual a 4 menos 2, 2 dividido por 2, 1. Então, temos também os pontos 3 e 0. Eu esqueço aqui de igualar a 0, né? 3 e 0. E 1 e 0. Copiar esses eixos aqui, que vai ajudar. E um outro ponto que a gente tem é o y de 0, que é igual a, né? Só substituir aqui 0, 0, vai sobrar 3. Então, outro ponto que a gente tem é 0 e 3. Vamos marcar esses 3 pontos. Então, a gente tem aqui, ó, x igual a 1, y igual a 0, x igual a 3, y igual a 0. 0 e 3. X igual a 0, y igual a 3. Essa concavidade é para cima ou para baixo? Ela é para cima. Por quê? Porque o número que acompanha o x ao quadrado é positivo, é 1. Então, é alguma coisa nesse estilo aqui, ó. Que não ficou muito bonito não, mas é alguma coisa assim, tá? Vocês podem jogar em algum aplicativo aí, que vocês vão ver bonitinho essa concavidade. Vamos embora então, que a gente tem que fazer mais duas. Tem vários casos, né, que pode acontecer aqui, beleza? Esse daqui, agora eu já vou só pôr aqui que o A é 5, o B é 15 e o C é 10. Então, nós vamos ter x igual a menos b, então menos 15, mais ou menos a raiz quadrada de delta, onde delta é b ao quadrado, então 15 ao quadrado, já vou colocar aqui que é 225, beleza? Menos 4 vezes 5, que é o A, vezes 10, que é o C. Isso sobre 2A, então sobre 10, porque o A vale 5. Então, menos 15, mais ou menos. Então, 4 vezes 5 é 20, vezes 10, 200. 225 menos 200 é 25, e a raiz quadrada de 25 é 5. Então, temos aqui duas raízes, x1. Menos 15 mais 5 é menos 10. Menos 10 dividido por 10 é menos 1. Menos 15 menos 5 é menos 20. Menos 20 dividido por 10 é menos 2. Então, temos esses dois valores. Vamos fazer o gráfico agora. Seguindo a mesma ideia. Vou anotar aqui os valores das coordenadas. Então, menos 1 e 0. Menos 2 e 0. E o terceiro ponto é fazendo x igual a 0, que no caso é 10. E vai ficar ruim porque é um valor muito grande para o y, né? Deixa eu
ver aqui o que eu faço. Eu vou abaixar esse aqui, bem cá para baixo. E vou pôr o Y bem grande. Y. Então, ó, menos 1 e 0. Menos 1 para x, 0 para y. Menos 2 para x. No eixo x eu vou aumentar isso aqui, ó. Menos 1 vai estar aqui e o menos 2 vai estar aqui, tá? Então aqui, menos 2, menos 1, de forma que aqui é 1 e aqui é 2. E para o y, né, quando o x é igual a 0, vai ser 10. Então, vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá cá em cima, né? Ainda tá um mais alto ainda do que eu tinha colocado. Então, arredar isso para cá, excluir isso, bem aqui, ó, 0 e 10. Então, a parábola é uma coisa côncava para cima, né? Côncava para cima, dessa forma aí, passando aqui por esses dois, e aí ela sobe até lá em cima, né? Não vou conseguir fazer isso perfeito, não, mas eu acho que vocês entenderam a ideia, né? E aí é o seguinte, ela é côncava para cima, né? Porque o que acompanha o x ao quadrado aqui é positivo. Então, vamos aqui para o último exemplo de hoje, né? Então, o a aqui é igual a menos 2 agora, ó, o a é negativo, menos 2. O b é 5 e o c é 3. Então, calculando o delta, nós vamos ter que menos b, então menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Então, é b ao quadrado é 5 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, que é o a, né? Vezes o c, que é 3. Isso sobre 2a, 2 vezes menos 2. Então, x é igual a menos 5, mais ou menos a raiz quadrada disso. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 é 24. Então, 24 mais 25, isso é 49. A raiz quadrada de 49 é 7. E 2 vezes menos 2 é menos 4. Então, menos 2 mais 7 é menos 5 mais 7 é 2. Dividido por menos 4 é menos meio. Menos 5 menos 7 é menos 12. Menos 12 dividido por menos 4 é 3. Então, agora vamos desenhar o gráfico. Os pares ordenados que nós temos é menos meio e 0, 3 e 0. E o terceiro é fazer x igual a 0. Então, se x é igual a 0, y é igual a 3. Então, nós temos 0 e 3. Beleza. Vamos marcar os pontos. Menos meio estaria aqui, ó.
Então seria esse ponto aqui, bem no meio aqui desse quadradinho. 3 e 0. 3 e 0 seria aqui. E 0 e 3 seria aqui, ó, 0 para x, 3 para y. E aí, nesse caso, a parábola agora é côncava para baixo. Por que que ela é côncava para baixo? Porque corta, porque o número que multiplica o x ao quadrado é negativo, é menos 2. Então, seria algo dessa forma. Assim, não tá perfeito não, mas acho que deu para entender a ideia, beleza? Ela é côncava para baixo agora, diferente das outras. Então, essa que é a ideia. Se o número que multiplica é positivo, a concavidade é para cima. Se o número que multiplica é negativo, a concavidade é para baixo. Outra coisa, as raízes é o que vai aparecer aqui em cima do eixo x. E quando x é igual a zero, é o cara que vai cortar o eixo y, tá? Que nem eu mostrei aqui, beleza? Uma outra coisa que a gente tem são os casos em que a raiz, né, é o delta aqui dá negativo. Quando o delta dá negativo, não tem raiz, o que significa então que o gráfico, né, não vai cortar o eixo x. Se for um gráfico assim, por exemplo, se tiver aqui eixo y, eixo x, onde, por exemplo, a equação é dessa forma aqui, x ao quadrado mais 4. Se você fizer isso igual a zero, você vai ter x ao quadrado mais 4 igual a zero. Então, você vai ter que x ao quadrado é igual a menos 4. E aí, você tem x é igual a raiz quadrada de menos 4 e a raiz quadrada e menos a raiz quadrada de menos 4. Isso daí você não vai conseguir calcular a raiz quadrada desse número, né? Isso aí é números complexos, a gente não está mexendo com números complexos. Então, nesse caso, você não tem raiz. E aí, o que acontece então? Acontece que basta você olhar aonde que corta no eixo y. Se x igual a zero, né? X igual a zero, y igual a 4. Nesse caso, o ponto vai ser aqui no y igual a 4, x igual a zero. E aí você olha. A concavidade é para cima ou é para baixo? Se a concavidade é para cima, se a concavidade é para cima, né? Aqui, ó, nesse caso, vai ser uma coisa assim, ó, certo? Agora, se a concavidade é para baixo, vai ser alguma coisa aqui embaixo, tá? Não vai cortar o eixo x nunca, beleza? Então, essa aí que é a ideia. Então, caso vocês encontrem algum erro, alguma coisa, deixa aí nos comentários para que eu possa corrigir, beleza? Obrigado e até a próxima.